E aí, galerinha do YouTube, hoje eu vou passar uma dica aí pra vocês de como conservar seu Play 2 por mais tempo. Tô brincando, hoje não, talvez um outro vídeo. Hoje eu queria conversar um pouco aqui com vocês sobre um assunto que aconteceu recentemente, que foi a ida do Super Xandão lá no Flow Podcast. O Super Xandão, que é um mito da internet, aí do momento o cara ficou estourado aí nos últimos meses. Estourado no bom sentido, rapaz, não vai pensar besteira e não. Ai ai, a gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente. Mas enfim, não perde o foco não, meu filho, continuando no assunto. Você aí que usa a internet diariamente, provavelmente você já deve ter visto ou meme dele ou uma referência ao Super Xandão, o último herói da Terra. Aqui é Super Xandão, irmão. O Caps Lock ligado, rapaziada. O Caps Lock ligado significa convicção e personalidade forte. E peitoral de aço. Por detrás de quem tá falando, tá ligado? É assim que funciona, irmão. Estilo Super Xandão. Um salve pro Elemente, mão de cimento. Tamo junto, irmão. Xandão, no Apocalipse você seria a menininha correndo na floresta, o xerife matador de zumbis ou o samurai da espada que dá varada em geral? Xandão seria o último herói da Terra, o campeão, que aparece no final pra salvar. Quando tudo já parece perdido, aparece Xandão no topo da montanha, mandando um double biceps, tá ligado? E falando, sem pressão, aqui é Xandão. Depois que ele foi lá no Flow Podcast, tinha muita gente interessada em saber um pouco mais sobre ele. Claro, fora esse personagem do Super Xandão. Tinha muita gente interessada em saber mais da pessoa dele. E não é à toa que esse Flow já está com mais de 2 milhões de views. Isso em poucos dias. Tinha muita gente falando sobre isso, sobre essa ida do Super Xandão no Flow Podcast. Muita gente fez vídeo comentando sobre isso. Só que teve uma declaração em específico que eu acredito que foi o maior motivo das pessoas falarem mais sobre o Super Xandão no Flow Podcast. O fato dele se assumir como um terraplanista. Terra, na verdade, a discussão não é se ela é redonda ou não. A Terra é redonda, porém plana. Uma pizza é redonda e ela é plana. Entendi, ela é assim. Exatamente. A discussão é se a Terra é esférica. Entendi. É um objeto tridimensional. Tá, ok, mas As pessoas elas já começam errando daí. E O que acontece se tu pegar um avião e der a volta no mundo, tipo... É normal, é só você pegar o modelo Terra plana. Nós temos aqui um círculo, né? Nós temos a Terra no meio desse círculo e os aviões fazem as viagens nesse sentido aqui. Ou assim, ou daqui pra cá. As mesmas viagens de aviões que são feitas no globo são feitas na Terra plana, no mapa. É uma questão de olhar o modelo da Terra plana e entender o mapa, entendeu? Essa declaração do Super Xandão já foi o suficiente para ser como um divisor de águas. Por um lado, temos as pessoas que já conheciam o Super Xandão, que já gostavam da pessoa que ele é, não se importaram com essa afirmação que ele deu, do fato dele se considerar um terraplanista. Muitas pessoas não se importaram com isso. Para essas pessoas, o fato do Super Xandão se considerar um terraplanista não era isso que iria impedir delas de gostar dele ou de acompanhar o trabalho dele. E por outro lado, também temos as pessoas que conheciam o Super Xandão, mas conheciam apenas pelo meme, que não faziam ideia de que ele era um terraplanista. E quando descobriram, ficaram, meu Deus, eu não acredito nisso. Ficaram decepcionadas porque o cara só deu a opinião dele. Tá, eu sei. O terraplanismo é um assunto que sempre vai gerar discussão. Quem acredita no terraplanismo, essas pessoas acreditam cegamente, cara. E quem não acredita, geralmente o zoa ou faz piada. É basicamente assim. E não, eu não sou terraplanista não, beleza? Muito pelo contrário, eu zoo e faço piada com isso. Como eu faço, igual nos meus vídeos. Mas como eu já falei aqui em um outro vídeo aqui do canal, eu sou, acima de tudo, a favor da liberdade de expressão. Por mais absurdo aquilo que a pessoa falar, por mais que você discorde e tudo mais, cara, deixa ela falar, é o direito dela de falar. Por mais que eu não concordo com algo que uma pessoa disse, como por exemplo o terraplanismo, estamos falando aqui de terraplanismo. Por mais que eu não concorde com isso, eu não gosto de utilizar esse termo, tá falando merda. Não gosto, cara, não gosto de utilizar esse termo. A não ser que seja algo realmente absurdo, que seja algo gravíssimo. Aí sim. Mas se a pessoa só der a opinião dela,
beleza, deixa eu falar à vontade, velho. Aí sim, a gente zoa, faz piada, mas querer mostrar o quanto que você tá puto, porque a pessoa só deu a opinião dela, e você fazer um vídeo pra mostrar que você tá puto da vida, e é exatamente nesse ponto que eu discordo do Léo Otaku. O Léo Otaku, provavelmente você aí já deve conhecer ele tem um canal grande no YouTube, mais de 250k de inscritos. Ele também já tem alguns anos de YouTube, é provável que você deva conhecer. E recentemente ele fez um vídeo falando sobre isso que eu já comentei, sobre o Super Xandão no Flow Podcast, e o fato dele se considerar um terraplanista. Esse vídeo estava com o título Decepção, mas agora ele mudou e está com o título Xandão e a Terra Plana. Ah, tímido, mas esse vídeo foi só a opinião dele, véi. Sim, eu sei que foi a opinião dele, mas uma coisa é inegável, que ele foi de certa forma agressivo em alguns pontos. Ele começa falando sobre os pontos que ele gosta no Xandão, que ele fala que o Xandão é carismático, é engraçado e que ele gosta da mensagem que o Xandão passa pra galera que o acompanha, da mensagem de que tem que fazer musculação, da pessoa que tem que se cuidar e tudo mais. E isso não tem como negar, eu acredito que todo mundo concorda com isso, que o Xandão é de fato muito carismático, cara. Ele também tem uma personalidade muito forte, tudo que ele fala com muita convicção, velho. Então, o Xandão, ele explodir assim de poucos meses pra cá, cara, é totalmente mérito dele, é mérito da pessoa que ele é, goste você ou não. Do Xandão, não podemos negar que ele é muito carismático. Mas o que me levou de fato a gravar esse vídeo foi que o Léo Otaku, ele tem um canal de opinião e ele ficou bolado em ouvir a opinião de outra pessoa. Super Xandão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa criatura e me decepcionou bastante, cara. Me decepcionou bastante em questão de 20 minutos, 30 minutos. Vocês vão entender o porquê sobre isso. Esse vídeo aqui pode haver gritos, tá? E eu posso me alterar um pouco ao longo dele. Eu já falei aqui no canal em outras oportunidades que, cara, uma pessoa, ela pode falar o que ela quiser, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode acreditar naquilo que ela quiser. Às vezes uma pessoa, ela quer pesquisar sobre um determinado assunto, não porque ela quer virar aquilo ou porque ela quer acreditar naquilo, não, cara. Às vezes uma pessoa, ela quer pesquisar sobre o assunto só por curiosidade mesmo. Eu vou me colocar como exemplo. Eu acredito na Terra esférica, no globo, enfim. Agora, o que me impede de pesquisar sobre a Terra plana? Qual o problema que tem isso? Não porque eu quero pesquisar para passar a acreditar naquilo. Não, cara. Até porque eu cresci sabendo que a Terra é um globo. Mas só por curiosidade mesmo, para saber quais são as justificativas ou as desculpas dos caras, é apenas isso, cara. E isso não se aplica apenas a esse assunto aqui não, ao terraplanismo, não, cara. Isso serve também de forma geral, para todo ou qualquer tipo de assunto, de você querer ouvir o outro lado da história. Por mais que a pessoa ela já tenha a sua opinião formada sobre um determinado assunto, beleza. Eu acredito que também ela deve ter a mente aberta para pelo menos tentar entender o outro lado da história. Por mais que você não vai acreditar, enfim, tenta entender pelo menos. Ele chega a falar também que o Xandão tem que ter mais responsabilidade para falar, que o Xandão fica falando sobre terraplanismo, que o Xandão recomenda canais terraplanistas em suas lives, e o Léo Otaku fala que o Xandão tem que ter mais responsabilidade com isso. Ironicamente, é a mesma responsabilidade que faltava no Léo Otaku há mais ou menos 2 anos atrás, quando ele fazia aqueles vídeos chamando outros youtubers de falidos. É a mesma responsabilidade. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto porque, assim como eu falei no vídeo que eu fiz sobre o Adam TV, eu acredito realmente que uma pessoa ela pode mudar, desde que ela reconheça o seu erro. E assim, cara, quem acompanha de fato o Xandão nas suas lives já sabia que ele era um terraplanista. Só ficou surpreso com isso quem só conhecia ele por trechos de clipes ou por memes. Todo mundo sabe que o Xandão, ele fala de um jeito firme, tá ligado? Ele fala de um jeito confiante, é o que ele fala de Caps Lock ligado, ele passa confiança naquilo que ele fala. E o Léo Otaku, ele chega a comentar sobre isso, e aparentemente ele está preocupado caso o Xandão pode influenciar alguém por isso, por ser confiante, pode mudar a opinião dessa pessoa a se tornar um terraplanista. Eu fiquei um pouco chateado, cara, porque a relevância do Xandão é gigantesca. Ele fala pra muita gente. E eu tenho certeza que dessas 140 mil pessoas só no Flow Podcast, tenho certeza
que milhares dessas pessoas começaram a se questionar sobre a Terra esférica. Porque o cara fala com uma convicção, com uma seriedade que um cara mais leigo, menos estudado, ele olha para aquilo ali e fala, caramba, realmente deve ter uma possibilidade. E ele completa dizendo que o Xandão é perigoso por fazer as pessoas questionarem o formato da Terra. Eu comecei a assistir os clipes do Xandão, a ver o que ele posta no Twitter, achei, pô, mano, muito engraçado, muito divertido. Só que quando eu vi esses papos de terraplanista, discursando sério pra caramba, recomendando o canal terraplanista e falando que, meu Deus, questione, jovem, eu comecei a achar ele perigoso, velho, tá ligado? Olha o discurso que o cara propaga pra milhares de jovens, milhares de pessoas, assim, que com certeza o tanto de gente que deve ter se questionado sobre a Terra esférica. O Xandão é perigoso só por dar a opinião dele no próprio canal? Eu acredito que não. Ele só está falando aquilo que ele acredita, ele não está cometendo nenhum crime, ele não está influenciando ninguém a fazer algo negativo, então eu acho que não. Não, ele não é perigoso. É como o próprio Léo Otaku comentou, a gente leva o terraplanismo a sério? Não, a gente não leva. Mas é aquela coisa, eu também não vejo nenhum problema em quem acredita, enfim, mas a gente faz piada. Por mais que uma pessoa, ela passe confiança naquilo que ela fala, naquilo que ela acredita, como no caso o Super Xandão, ou uma pessoa que não passa confiança nenhuma, como foi o caso dos terraplanistas que foram lá no The Noite, no caso desses caras que não passam, seja com confiança ou não, eu acredito que a pessoa, ela deva ter sua opinião própria, cara, sem essa de, eu fui influenciado por não sei quem, fui influenciado por Cicrano, por Beltrano, meu influenciador digital favorito falou isso, então tá falado, cara, esquece, cara, tenha a sua opinião própria, não acredita em tudo que o seu influenciador fala. Por mais que você acompanhe uma pessoa, por mais que você goste dela, cara, nunca acredite 100% em tudo que ela disse. Ninguém tá 100% certo. Não toma como verdade absoluta tudo o que o Xandão disse, ou tudo que o Léo Otaku disse, ou tudo que eu disse. Não, cara, tenha a sua própria opinião. Isso que eu falei agora, não tô falando nem especificamente que não de formato de terra não, beleza? Agora tô falando aqui de você ter sua própria opinião de forma geral. E sinceramente eu não entendi muito bem o certo ódio que o Léo teve nesse vídeo. A ponto de falar, não, o Xandão ele tem que ter responsabilidade com o que ele fala. Não podemos questionar o formato da Terra. E por mais óbvio e que já esteja confirmado um assunto, cara, o pessoal que questiona... deixa questionar, qual o problema? Como eu falei, eu acredito no modelo do globo. E particularmente eu não vejo como que o formato da Terra vai interferir pessoalmente na minha vida. Pode ser o formato do globo, pode ser a Terra plana, pode ser Terra pizza, Terra golfe rebaixado. Enfim, comenta aí pra você como que o formato da Terra vai interferir na sua vida. Mas é isso, eu acredito que eu falei tudo o que eu tinha pra falar, qualquer coisa, qualquer dúvida, porque esse é um assunto longo e um assunto que gera discussão, beleza? Qualquer coisa, o espaço dos comentários está aí. É isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero realmente que vocês tenham gostado, muito obrigado por tudo, obrigado por ter tirado o tempinho aí do seu dia para me assistir. Até o próximo vídeo.